Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, ótimo sábado a todos, muito boa noite. Está começando agora mais um Giro no Ar. Ontem eu tive alguns problemas pessoais e não consegui estar aqui em nosso convívio diário. Mas hoje sim, vamos em frente com a cabeça erguida, seguindo com as notícias do Gigante da Colina, que segue aí treinando visando o duelo contra o Botafogo na próxima quinta e com novidades. Os atletas que estavam lesionados voltaram a treinar com o grupo e eu vou te contar já sobre isso. E mais detalhes dos treinos do Fernando Diniz. Vou também trazer assuntos de bastidores como as possíveis saídas do Vasco, as janelas ainda abertas e fica a dúvida se até lá o Vasco vai conseguir negociar alguns desses jogadores sem espaço. Em falar negociar, tem também informações do Leandrinho, lateral que é desejado por um clube da Bélgica, mas ao que parece os belgas vão precisar de muita grana forte na mesa para convencer o Vasco a liberar o jogador. Isso e muito mais eu te conto já, mas antes já sabe, deixa o like aí embaixo, compartilha o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós nesta plataforma, fortaleça o canal e convide mais inscritos aqui para este projeto. Bom, vamos falar de Vasco, galera. O Vasco segue treinando com disposição para o compromisso da próxima quinta-feira diante do Botafogo pela Copa do Brasil. O clima é de otimismo e confiança, não só pela chegada dos reforços, mas por conta do retorno aos treinos de peças importantes do esquema do Fernando Diniz. Hoje, por exemplo, o Paulo Henrique e o Tietê já treinaram com o grupo, após ficarem ausentes dos últimos treinamentos por conta das suas respectivas lesões. Desses, o retorno mais esperado é o do Paulo Henrique, que tinha um edema na coxa e agora vai retornar ao convívio com bola e aprimorar a sua forma física. Paulo Henrique é a grande arma do Fernando Diniz para esse duelo decisivo, já que é um lateral que vinha fazendo muita falta ali pela direita. Suas escapadas por ali propiciavam ali um bom trama ofensiva, né? Justamente com o garoto Ryan, e fazer também o atacante subir de produção. Em relação ao Tietê, sua volta vem em boa hora. Ele que sofreu edema na coxa na partida contra o Corinthians, desfalcou o time nas duas últimas oportunidades, treinou normalmente hoje. A sua volta é importante nesse contexto, porque o Hugo Moura vai ser o zagueiro nessa partida contra o Botafogo. E na no próximo duelo contra o Ceará, ele não vai poder atuar por conta de suspensões, né, no Campeonato Brasileiro. Aliado a isso, ainda temos a situação infeliz que aconteceu com o Jair, né, que não volta mais a atuar bom tempo. Com isso, quanto mais homens ali de proteção ou com qualidade do Tietê, que tem uma pegada mais ofensiva, tem uma pisada mais na área, mais próxima ali, seria melhor, né? Já que o Barros é um cara mais de proteção, joga como primeiro volante, o Thiago Mendes ainda não tá legal para ser o titular e comandar aquele meio campo, e o Cocão também é aquele cara mais de pegada. Então a recuperação do Tietê seria uma boa alternativa para o meio campo do Vasco, né? E a ideia do Fernando Diniz é essa, contar com a maior parte dos seus titulares, daquele time que ele considera a base para atuar desde o início. E é um jogo de 90 minutos. O regulamento é outro. Quanto mais atletas de um bom nível tiver por ali, o Vasco vai ter mais chances de sair vitorioso. A Copa do Brasil é o atalho para a Libertadores. Se passar pelo Botafogo, isso daria um plus extra, né, de esperança para o time, não só na temporada, como para o Brasileirão, onde se encontra na parte de baixo da tabela. E agora o Diniz tem os reforços, então a responsabilidade é toda dele de montar o melhor esquema com as peças que tem em mãos. Aliás, há toda uma expectativa em relação ao sistema defensivo, se para esse jogo ele vai inovar, colocando o Robert Renan como titular pela esquerda. Mas as informações que chegam é que o Lucas Freitas tem tudo para ser mantido no time, pelo menos para esse duelo contra o Botafogo, já que é o cara que fazia a dupla ali com o Hugo Moura e tinha um melhor entendimento com ele. O Robert Renan vem retornando depois de um longo tempo, mas a situação está em aberto. Vamos aguardar os próximos treinamentos desta semana. Bom, agora vamos falar rapidamente da situação de possibilidades de saídas. A janela de transferências de alguns países seguem abertas e o Vasco espera até a próxima semana definir a situação de alguns jogadores que hoje se encontram ou sem espaço ou fora dos planos. Casos do Jean Davi, do Maurício Lemos e até mesmo do Nolano Lói e Augusto. Esses atletas vêm treinando com o grupo principal, mas não vêm sendo relacionados e dificilmente vão voltar a ser relacionados, ainda mais após as chegadas
de homens para esses setores onde eles se encontram. O caso está entregue também nas mãos dos respectivos representantes desses atletas que vêm avaliando aí as alternativas do mercado. Caso não consigam negociar nesta janela, o trio terá que esperar até o próximo ano e seguirá treinando no Vasco, mas sem perspectivas. Porém, o Vasco pagando salário, isso é ruim, né? Até dentro aí das perspectivas financeiras do clube. Sobre Leandrinho, meus amigos, o interesse de um clube belga no lateral esquerdo é real, como já noticiamos dias atrás, mas no Vasco há um entendimento de que esse atleta pode render muito mais grana aos cofres do clube depois da sua participação no Sub-20 da seleção brasileira. O Vasco, ano passado, chegou até a recusar uma oferta na casa dos 6 milhões de euros e não vai ser por qualquer valor que o Leandrinho deixará o clube. É esperado aí uma valorização maior desse jogador e com isso o Vasco pode melhorar as cifras, né? Há um temor, inclusive, de que liberando agora o Leandrinho, ele estoure e o clube perca dinheiro, né? O Leandrinho, apesar de não estar sendo muito acionado pelo Fernando Diniz, é cria do Vasco. Chegou aqui desde 7 anos, passou por todas as divisões do Vasco e é um ativo aí tratado com toda a valorização possível. Bom, meus amigos, essas são as informações de sábado. Espero que tenham curtido esse jornalismo raiz. Em breve a gente volta com muito mais noticiário do Vasco. Mas antes eu gostaria que você comentasse aí como é que você está vendo essa briga no sistema defensivo, se o Diniz deveria ir com o Robert Renan no lugar do Lucas Freitas já para essa partida contra o Botafogo, ou deveria manter ali o Hugo Moura com o Lucas Freitas, mesmo que já tenha o entendimento. E em relação ao meio-campo ali, se a melhor dupla para esse jogo seria o Barros e o Tietê, que está voltando agora, e em relação também a essa situação do Leandrinho, vocês acreditam que o Vasco tem que vender logo o jogador ou dá para esperar, ganhar um dinheiro melhor aí e o Vasco conseguir aí aumentar as finanças com um valor maior do que estão querendo pelo jogador? Então, comente, participe e vamos interagir juntos aí nesses comentários. Bom, meus amigos, estou indo embora, como eu já falei. Em breve a gente se volta, né? Meu muito obrigado ali pela audiência. Um grande abraço a todos e até a próxima, grande domingo.